E continuando aqui o nosso estudo sobre funções com duas variáveis, nessa videoaula vamos falar sobre derivadas parciais. E com a mesma ideia das derivadas, né, de funções com uma variável, as derivadas parciais, elas nos remetem, né, geometricamente falando, a uma reta tangente num determinado ponto. Então, a taxa de variação, né, e derivada, ela tem o mesmo sentido nas derivadas parciais. Tá ok, pessoal? E o que a gente fazia para encontrar, por exemplo, a derivada em funções com uma variável, ou seja, em curvas, né? O que a gente fazia? Pegávamos pontos e iríamos aproximando do ponto de um ponto dado ali, tá ok? Então, por exemplo, temos aqui uma superfície e cujo domínio aqui, né, é o ponto AB e esse domínio tem como imagem um ponto aqui que seria esse ponto que vamos estudar. Tá ok? Então, esse ponto aqui, você deve concordar comigo, por exemplo, se você estivesse aqui em cima, né? Caminhando aqui em cima. Se você andasse aqui na direção do eixo X, você, com certeza, né? Dependendo da superfície, a força que você iria fazer aqui, né? A inclinação dessa superfície, poderia ser diferente se você, por exemplo, estivesse andando aqui em direção ao eixo Y, né? Por exemplo, aqui se fosse íngreme e aqui poderia ser uma parte reta, dependendo da superfície. Então você não teria esforço nenhum em andar nessa direção. E nessa direção você já teria um esforço maior. Então perceba que a inclinação ou a taxa de variação aqui ela seria diferente. Então aqui que está a peculiaridade das derivadas parciais, ou seja, encontrar taxas de variação em superfícies, porque dependendo da direção, essa taxa de variação, ou seja, essa derivada, ela vai ser diferente, tá ok? A nossa videoaula aqui agora vai se prender apenas a duas direções, né? A direção do eixo Y e a direção do eixo X. Então imagine você aqui, pessoal, imagine nós aqui no caso, né? Tentando encontrar a derivada na direção do eixo X. Eu falo na direção do eixo X porque essa direção aqui tem exatamente a direção do eixo X aqui, tá ok? Então, utilizando aquela ideia de derivadas, né, em curvas, como fazíamos, pegávamos pontos e iríamos aproximando um ponto do ponto em questão, até que esse ponto, né, vamos colocar aqui, então imagine esse ponto muito próximo desse aqui, eu vou até mudar um pouco a cor desse ponto, então imagine o ponto muito próximo do ponto do qual estamos estudando, que seria esse ponto em vermelho aqui. Essa variação que está acontecendo aqui é exatamente a variação que existe com relação ao eixo X, certo? Então, variando os valores do eixo X, vamos estar se aproximando aqui do ponto em questão. E perceba que todos esses pontos aqui têm o mesmo valor em y. Então, é por isso que consideramos y constante aqui. O que está variando, a única variação que existe aqui, né, é em relação ao x. Beleza? Então, antes de iniciarmos isso aqui, de continuarmos, a derivada parcial, né, sua notação é dado por esse 6 invertido ou D gordinho, né, seria o nosso D room. Ele a derivada, né, as derivadas parciais é dado por essa notação. Então, nós temos aqui a derivada da função, né, em relação a x, ou seja, na direção x, né, que seria exatamente isso aqui que estamos encontrando aqui. Isso aqui também é escrito da seguinte maneira, f de x, né, ou seja, a derivada da função xy, a derivada da função f de xy na direção x, tá ok? Ou poderíamos também fazer o seguinte, a derivada da função, esse f também poderia ser um z, tá ok? Seria a nossa cota aqui, na direção y, tá ok? Isso aqui também é a mesma coisa, f de xy na direção y, ou seja, a derivada da função na direção y. Então, essas duas maneiras estão corretas quando tratamos de derivadas parciais, beleza? Então, essa derivada aqui, ó, a inclinação dessa reta, ou seja, na direção do eixo x, é dado por essa expressão aqui. Se quiséssemos, por exemplo, encontrar a derivada na direção y, ou seja, estamos aproximando, né, pontos desse ponto aqui por outra direção, então perceba que a inclinação aqui pode ser diferente, dependendo da superfície, tá ok? Então, essa inclinação aqui, então perceba que a variação que está ocorrendo aqui, e vamos tentar aproximar esse ponto muito próximo do ponto vermelho, né? O que está variando aqui seria o nosso y,
tá ok? E o x aqui, todos esses pontos aqui, têm o mesmo valor em x. Beleza, pessoal? Então, para essa função, fazemos o seguinte, utilizamos essa notação aqui. E o nosso x, utilizamos ele como, né, para fins de cálculo, né, utilizamos o x para ou como uma constante. Na direção x, utilizamos o y como uma constante. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos encontrar a derivada, por exemplo, da função, e é isso que a gente vai fazer agora, da função, temos aqui a função z, que é igual a 5x ao cubo, multiplicado por y ao cubo. Então, aqui está dada a função para você. E é pedido o seguinte, a derivada da função z, tá ok? Na direção x. Como também é pedida a derivada da função z na direção y. E é isso que a gente vai fazer agora. Como eu falei para vocês, ó, aqui está pedindo na direção x. Então, se é na direção x, desculpem, quem está variando aqui é o x. Então, vamos encontrar a derivada da função x. E o nosso y aqui, pessoal, ele vai ser a nossa constante. Vamos colocar aqui só para a gente lembrar. Ou seja, tanto o 5 quanto o y ao cubo, a gente não faz nada com eles, beleza? Então, isso aqui ficaria 5 multiplicado por y ao cubo, multiplicado por... Aí sim encontramos a derivada de x, pois estamos trabalhando na direção x, certo? Quem varia aqui é o x. Então, vamos ter aqui 3x ao quadrado. Organizando isso aqui, teríamos 15, certo? X ao quadrado, y ao cubo. Exatamente isso que fizemos aqui, beleza? Então, é muito interessante entendermos essa parte aqui para entendermos por que tornamos uma incógnita constante, tá ok? Então, agora vamos encontrar a derivada da função z na direção y. Se estamos encontrando na direção y, quem vai ser a nossa constante aqui agora, né? Então, vamos copiar de novo essa nossa função aqui. Temos que a função é 5x ao cubo, y ao cubo. Então, quem vai ser a nossa constante agora é o x, tá ok? Então, o x agora vai ser a nossa constante. E, como 5 também é constante, ficaríamos com 5x ao cubo, não muda nada, porque ambos são constantes. E o nosso y cubo, sim, encontraríamos a sua derivada. Teremos aqui 3y ao quadrado. E organizando, vamos ter aqui o seguinte, 15x ao cubo, y ao quadrado. Olha só que maravilha, hein? Então, essas duas relações aqui, ok? Nos daria a inclinação da reta tangente em um determinado ponto, tá ok? Então, isso aqui na direção x, né? Andando na direção x e a de baixo andando na direção y. Beleza? Vamos pegar aqui mais um exemplo. Temos aqui agora uma derivada. Vamos encontrar, por exemplo, a derivada da função f de x, y, a derivada parcial, né? Que é igual a x ao cubo mais x y ao quadrado menos y ao cubo. Vamos fazer isso agora. E o que a gente vai encontrar? Vai encontrar a derivada dessa função na direção... Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui a notação. Vamos encontrar a derivada dessa função na direção x, no ponto 1, 0, e vamos encontrar a derivada dessa função na direção y, no ponto 1, 2. Então, perceba que poderíamos utilizar tanto essa notação para a derivada, quanto essa notação aqui. Ó. Então, temos aqui f de x. Só que a gente vai tentar encontrar a inclinação, né? Agora a inclinação, em um determinado ponto. Só que nada muda, tá ok? O nosso cálculo ele vai seguir como já tínhamos feito aqui em cima. Vamos primeiro encontrar a derivada da função f de x, y na direção x. No final do cálculo, aí sim a gente substitui o ponto em questão, tá ok? Seria a inclinação da reta naquele ponto, beleza? Então, primeiro vamos encontrar na direção x. Se é na direção x, vamos ter que derivar onde tem x, certo? E onde não tem x vai ser uma constante. Então, aqui temos a nossa constante e aqui também temos uma constante, que seria o nosso y. Resolvendo aqui, vamos ter o seguinte, ó, derivando x ao cubo, isso aqui daria 3x ao quadrado. Aqui, a derivada de x é 1, então ficaríamos com mais 1, né? Multiplicado por y ao quadrado, como é uma constante, ficaria com y ao quadrado. E aqui, ó, como é uma constante, se ela está sozinha, imagine aqui um 5 ou um 4, né? A derivada de uma constante é 0. Então, não precisamos
encontrar mais nada aqui. A derivada de y ao cubo, como estamos na direção x, é 0. E terminaríamos aqui. Só que isso aqui nos dá a derivada de qualquer ponto na direção x. Só que eu quero a derivada no ponto 1, 0. Então, o que a gente faz? Encontramos a derivada no ponto 1, 0, né? E já temos a fórmula da inclinação, né, da reta, ou seja, a fórmula que nos dá a inclinação da reta na direção x, tá ok? Então, substituindo aqui, ó, x e y, vamos ter aqui 3 vezes 1 ao quadrado é 3, mais 0 ao quadrado é 0. Então, a inclinação naquele ponto ali é 3, beleza? E encontrando agora a derivada da função xy na direção y, então, quem vai ser a nossa constante agora, né? A nossa constante, eu vou colocar em verde aqui, ó, a nossa constante vai ser o x ao cubo e o nosso x que está aqui, tá ok? Então, como o x aqui, ele está solto e ele é uma constante, a derivada de uma constante é 0. Aqui, como aqui temos uma multiplicação, né? Então, imagine o número aqui, se você tem uma dúvida, é uma constante, né? Então, essa constante vai ficar aqui, x, multiplicado por a derivada de y ao quadrado é 2y, menos a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Isso aqui, organizando, daria 2xy menos 3y ao quadrado. Só que a gente quer a derivada da função no ponto 1, 2, na direção y, certo? Então, substituindo aqui, vamos ter 2 multiplicado por 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Isso aqui vai dar 4. Menos 3 multiplicado por y ao quadrado, e y é 2. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12. Isso aqui daria menos 8, ou seja, a inclinação na direção y no ponto 2 é menos 8. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia de derivadas parciais e espero vocês na próxima aula. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações e conheça também o nosso site, o matematicabajosé.com. Valeu, galera!